Pastor Anderson Dias. Amigos do Avivamento. Fala, galera top das galáxias, quem fala aqui é o seu pastor Anderson Dias e hoje nós vamos ter mais um documentário aqui no nosso canal. Mas eu gostaria que nesse momento você estivesse, caso não seja inscrito, se inscreva no nosso canal, ok? Ative o sininho de notificações para sempre quando chegar um vídeo diferente, novo, você ficar sabendo. E dá um murrinho aí também nos ajudando no like. Esse like é muito importante, que é o joinha, tá bom? Compartilhe também esse vídeo para o maior número possível de pessoas, seus amigos, seus conhecidos. E eu gostaria também de chamar você que nós temos uma rádio 24 horas no ar. Você tem um seu celular Android, aqui nossa Play Store, vá lá na sua Play Store, né? E digite tudo junto e minúsculo, Amigos do Avivamento. E você vai conseguir ouvir a nossa rádio pelo seu celular 24 horas no dia com muitas programações. Último pedido para nós começarmos o nosso documentário. Gostaria que você estivesse se inscrevendo no nosso Instagram e o nosso Facebook também, Amigos do Avivamento. Vamos para o nosso documentário? A origem do negro segundo a Bíblia. Vamos explorar um tema fascinante que muitas vezes é pouco conhecido e pouco discutido. A Bíblia e a história da origem do povo negro. É o que nós vamos falar hoje aqui. A Bíblia é um livro sagrado que tem influenciado culturas e religiões há milênios. Mas poucas pessoas sabem que ela contém informações importantes sobre a origem do povo negro. Não vamos ver escrito na Bíblia pessoas pretas, negras ou africanas, mas vamos ler na Bíblia os termos etíopes, egípcios, hebreus ou outros termos tribais. A Etiópia é mencionada, por exemplo, mais de 40 vezes na Bíblia. Egito é mencionado aproximadamente 700 vezes. E a África é mencionada mais do que qualquer outro continente da Terra na Bíblia. Também devemos considerar que o Oriente Médio, a Terra Santa, foi conectada ao mapa da África até 1859, quando, veja aqui, o Canal de Suez foi concluído. Vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras e desvendar fatos pouco conhecidos e aprender sobre os ancestrais bíblicos dos povos negros e africanos. Poucos se lembram de que o povo de Israel, isso mesmo, o povo de Israel, viveu por muito tempo na África, enquanto escravos lá no Egito. Na Bíblia, lá no Antigo Testamento, há muitas referências ao Antigo Egito. Em uma delas encontramos mais especificamente, veja aqui, lá no livro de Isaías, no capítulo 18, do verso 7, que diz: Quando isso acontecer, vocês
povo de homens altos e pele escura, povo respeitado em todo o mundo, nação conquistadora, país dividido pelos rios. Sim, vocês mandarão presentes ao Senhor Todo-Poderoso em Jerusalém, a cidade onde o Senhor Todo-Poderoso colocou o seu nome. Vale a pena lembrar que a civilização egípcia, ela se desenvolveu no nordeste da África, em uma região conhecida como Crescente Fértil, formada por diversos povos, entre eles os amíticos, os semitas e os núbios. A civilização teve seu crescimento fortemente ligado aos recursos hídricos fornecidos pelo rio Nilo. O primeiro relato na Bíblia que se refere aos povos africanos é o fato dos filhos de Cã terem ido habitar nesta região, conforme Gênesis, capítulo 10, do verso 10 ao 20. E lá em Gênesis, capítulo 9, diz que Noé dormiu embriagado de vinho. Cã, seu filho, expôs a nudez do pai aos irmãos como uma zombaria. Ao acordar, o pai então amaldiçoou quem? Cã, Canaã, filho de Cã, a ser o quê? Servo dos servos. Preste bem atenção nesse contexto. Há inclusive versões que descrevem Canaã e os descendentes de Cã como negros. O propósito original da história pode ter sido justificar a sujeição do povo cananeu aos israelitas. Mas, nos séculos posteriores, a narrativa foi interpretada por alguns cristãos, muçulmanos e também judeus como uma explicação para a pele negra, bem como uma justificativa para a escravidão. Da mesma forma, o movimento do Santo dos Últimos Dias, os Mormons, usou a maldição de Cã para impedir a ordenação de homens negros ao seu sacerdócio. No entanto, a maioria dos cristãos, muçulmanos, judeus e mormons agora discordam dessas interpretações. Porque no texto bíblico, o próprio Cã não é amaldiçoado. E a raça ou a cor da pele nunca são mencionados. O primeiro ponto de refutação contra a ideia de que Gênesis 9 ensina que os negros estão sob maldição já foi mencionado. Mas em nenhum lugar a raça ou a cor da pele são mencionados nesse capítulo. O segundo ponto, a maldição de Noé é especificamente lançada contra quem? Canaã, e não contra Cã. Sendo assim, em termos literais, não existe uma maldição de Cã na Bíblia. Canaã e não Cã foi predito para se tornar escravo de seus irmãos.
Muitos dos descendentes de Cã nunca foram escravos. Por exemplo, os egípcios, filhos de Cã, eles passaram a maior parte da sua história em uma posição superior à de Israel, que eram os filhos de Sem. O terceiro ponto, os termos hebraicos usados em Gênesis 9, do 25 ao 27, são frequentemente encontrados em contextos que sugerem inferioridade, mas não trabalho forçado em si. A mesma palavra traduzida como escravo, lá de Gênesis 9, 25, é usada para Esaú, mas em relação a Jacó. Confira também Gênesis 27, do verso 37 ao 40. A questão da palavra escravo de Joabe em relação ao rei Davi. Confira também em 2 Samuel 14, 22. E a palavra também traduzida como escravo de Abraão em relação ao Senhor. Está lá em Gênesis 18, 3. Em nenhum desses casos, a palavra carrega uma implicação de que escravos literais estejam envolvidos. O cumprimento da maldição de Noé sobre Canaã ocorreu séculos depois, quando os israelitas, lá da linhagem de Sem, entraram onde? Na terra de Canaã, e subjugaram os habitantes de lá, conforme 1 Reis 9, do verso 20 ao 21. Em suma, a afirmação de que pessoas de pele escura ou negras são amaldiçoadas por Deus vem de uma tentativa mundana e totalmente antibíblica para justificar o racismo. Não existe, vou repetir, não existe uma maldição de Cã. E não há justificativas para a escravidão baseada em raça. O que coloca as raças umas contra as outras. O que é a natureza pecaminosa dos seres humanos. Na formação do povo de Israel, os povos africanos são representados por Efraim e Manassés, filhos de José com Asenate. Conforme Gênesis 41, versos 50 e 52. A Bíblia também fala de um episódio em que Miriam, a irmã de Moisés, e seu irmão Arão se levantaram contra Moisés e o acusaram de ser casada com uma mulher cuxita ou etíope. Existem divergência entre os estudiosos acerca da identidade da mulher aqui referida nesse texto de Números, capítulo 12, verso 1. Porque alguns acreditam que essa mulher etíope poderia ser a própria Zípora. Ela era uma midianita, mas que foi designada por Miriam e Arão como cuxita. Cuxi ficava na região sul do Egito, mas Midian também incluía a parte noroeste da Arábia, onde habitavam as tribos cuxitas. Tudo leva a crer que Miriam se revoltou com este casamento de seu irmão. Não por sua esposa ser de outra tribo, mas sim pela sua cor de pele.
Tanto que Deus colocou um castigo sobre Miriam, sobre a sua pele, que seria a lepra. Miriam literalmente sentiu na pele o que era ser desprezada por ter uma cor diferente dos demais. Mais à frente, temos o relato da visita da rainha de Sabá ao rei Salomão. Visita esta que deixaria em Israel não só riquezas da África, como uma incrível impressão em Salomão. A tradição diz que a rainha de Sabá, bíblica, teria sido uma soberana da Etiópia, negra e muito rica, que veio a visitar o rei Salomão em Jerusalém. Para alguns, tal encontro teria produzido uma descendência, dando origem a uma linhagem, a qual seria a origem dos monarcas etíopes. A rainha de Sabá, ou rainha Maquedá, é muito importante para o movimento Rastafari. A gente está aqui em Águas Claras, a 40 quilômetros de Porto Alegre, e a gente veio para conversar com o profeta Bobo Shanti, que é uma ordem da cultura Rastafari, que é o Fernando. Fernando, o que é a cultura Rastafari? Rastafari é um caminho de vida, é uma forma de viver, assim. A gente diz que é uma forma governamental, parlamentar, espiritual e sabatical. Sabatical porque a gente guarda o sábado, a gente trabalha 6 dias e descansa um dia, que é o sábado. E uma ordem espiritual porque a gente tem o espiritual no nosso dia, desde que a gente se levanta até a hora de deitar, a gente faz as reverências, que são formas de orações, né? Rastafari é baseado na Bíblia, né? Assim, na ancestralidade que está descrita na Bíblia. Só que o que a gente entende, né? Que Rastafari que a Bíblia ela é africana, entende? Aquela história que está lá é uma história africana, é uma história que se sucedeu no território da África e do Oriente Médio, que isso a história hoje já explica, assim, a ciência explica, né? De onde veio os patriarcas, Abraão, Davi, Noé, todos os patriarcas. A alimentação Rastafari Bobo Shanti, ela é baseada em Levíticos. Então, assim, a gente não come o que tem sangue. Desse encontro começa a dinastia salomônica da Etiópia com a ascensão ao poder de Menelik I, filho de Salomão e da rainha de Sabá. 1 Reis capítulo 10, verso 13, diz: E o rei Salomão realizou todos os desejos da rainha de Sabá. Um destes, sua própria generosidade real. Então ela voltou e foi para o seu próprio país, ela e seus servos. A Torá, a Bíblia e também o Alcorão contam a história da rainha de Sabá, ou Maqueda, que supostamente teria vivido em local que hoje corresponde à região da Etiópia, ao redor do século X a.C. Segundo a popular epopeia Etíope Quebrá Negaste, Rastas interpretam isso como o significado que ela concebeu seu filho, e assim conclui que as pessoas negras são as verdadeiras crianças de Israel ou hebraicas. Judeus negros têm vivido na Etiópia por séculos, sem nenhuma conexão com o resto do mundo judaico. A comunidade judaica etíope se chama Beta Israel, que quer dizer literalmente a casa de Israel. E por que o nome? Porque eles viviam no reino de Israel,
até que, há 2.700 anos atrás, os assírios invadem e destroem o reino de Israel e pegam as 10 tribos e mandam para o exílio. Que com o exílio eles vão ser mandados para a região que hoje em dia é a Etiópia. E eles vão se juntar a uma pequena comunidade judaica que já existia lá. Graças à rainha de Sabá, que 300 anos antes sobe a Jerusalém para conhecer a tão famosa sabedoria do rei Salomão, como está contado no primeiro livro de Reis na Bíblia. E segundo a tradição etíope, graças a ela, o judaísmo vai chegar na Etiópia. E eles inclusive contam que ela se casa com o rei Salomão e eles vão ter juntos um filho chamado Menelik, que vai ser o próximo rei de Sabá. E então os descendentes da rainha de Sabá com o rei Salomão e também a chegada dos refugiados da tribo de Dan, eles dão origem à comunidade de Beta Israel. E eles mantinham práticas judaicas bíblicas, por exemplo, o Brit Milá, que é o que a gente chama de circuncisão. Eles também mantinham as práticas alimentares kasher, quer dizer, eles não comiam os alimentos proibidos pela Bíblia, como por exemplo o porco, e aqui a gente vê um prato tradicional chamado injera. E além disso, eles também guardavam o Shabat, o sábado. No antigo reino de Israel, é referendada pelo historiador romano de origem judaica, Flávio Joséfo, que identificou a visitante de Salomão como sendo rainha do Egito e da Etiópia. Por contrariar os interesses da corte de Jerusalém, pouco antes da destruição da cidade pelas tropas babilônicas, o profeta Jeremias foi preso e lançado numa cisterna. Ebed-Meleque, um etíope, um dos eunucos que estava na casa do rei, um funcionário do rei que liderou um movimento para então libertar Jeremias, conforme o livro de Jeremias, capítulo 38, do verso 1 ao 13. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Quantas vezes você se lembra de ter estudado este texto, dando atenção a este rico detalhe? Mas vamos lá. Em um dos momentos mais marcantes da vida de Jesus, quem o ajudou a carregar a cruz foi um africano, Simão o Cirineu. Os evangelhos sinópticos são unânimes em afirmar isso, conforme Mateus 27:32, Marcos 15:21 e Lucas 23:26. Simão era natural da cidade de Cirene, que é localizada na Líbia, hoje atual Tunísia, que fica na costa norte da África. Cirene foi fundada em aproximadamente 630 a.C., sendo a primeira polis grega a instalar-se no norte da África. O missionário Filipe, ao aceitar a carona na carruagem do negro e alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, tem uma grata surpresa. O africano tem já em suas mãos o livro do profeta Isaías. Confira Atos 8, do verso 26 ao 40. E há quem continue afirmando que foram os europeus que levaram a Bíblia para a África. Nestas poucas citações bíblicas,
vemos o papel de destaque dos povos africanos que estão participando da formação do povo de Israel, estando presentes no Êxodo, no estabelecimento do povo em Canaã, no período dos reis, na crucificação de Jesus, no início da evangelização e também na formação da igreja primitiva, a igreja cristã. Através dessa jornada pela Bíblia, podemos descobrir fatos surpreendentes sobre a história da origem do povo africano. A importância de compreender o contexto e a interpretação correta das Escrituras é crucial, ou seja, uma boa hermenêutica, para evitar estereótipos e também preconceitos infundáveis. A Bíblia nos mostra a diversidade e a riqueza da história africana, evidenciando que os povos africanos têm contribuído significativamente para a formação da civilização e da cultura global. Observe comigo agora. Os faraós negros no Egito Antigo. Durante o século 8 a.C., o Egito Antigo foi governado por uma série de faraós negros de origem núbia. Eles reinaram no Egito por quase um século e constituíram a 25ª dinastia de faraós. O primeiro faraó negro que conquistou o Egito se chama Pierre. Ele governou o reino da Núbia, que era a região da África que ficava situada ali no atual território do Sudão. E se intitulou ele como verdadeiro senhor do Egito, ou seja, o herdeiro das tradições espirituais faraônicas. Suas tropas caminharam para o norte do Egito, navegando ali pelo rio Nilo, e desembarcaram em Tebas, capital do Alto Egito, onde empreenderam uma guerra santa contra todos os exércitos que se encontravam pela frente. Após um ano de intensos combates, todos os chefes guerreiros do Egito haviam sucumbido ao seu poder. Muitos chefes guerreiros clamavam por piedade. Em troca de suas vidas, os derrotados ofereciam a Pierre todas as suas riquezas, joias, entre outros. Após ter conquistado todo o Egito, Pierre ficou conhecido como o Senhor das Duas Terras. Quando todos menos esperavam, o soberano conquistador conduziu seu exército pelo rio Nilo e retornou para a Núbia, sem jamais ter retornado ao Egito. Pierre morreu no ano de 715 a.C., terminando o reinado de 35 anos. Os faraós negros reunificaram o Egito, que se encontrava com o poder e o território fragmentado. Realizaram grandes feitos e construíram monumentos grandiosos. Criaram também um império que se estendeu desde a atual capital do Sudão, Khartoum, até a região norte, próxima ao mar Mediterrâneo. Os faraós negros eram poderosos guerreiros, e suas tropas foram praticamente as únicas
que conseguiram evitar o domínio dos povos assírios, que seriam os povos semitas, que eram extremamente guerreiros no Egito. O governo dos faraós negros no Antigo Egito demonstra que no mundo antigo não existia o racismo. No período em que o faraó Pierre conquistou todo o Egito, o fato de sua pele ser negra não era um fator relevante. A escravidão na antiguidade não tinha cunho racial. As pessoas se tornavam escravizadas por dois principais motivos. Primeiro, ou eram prisioneiras de guerra. Segundo, ou se tornaram escravas por dívidas. Portanto, após a morte de Pierre em 715 a.C., seu irmão Shabaka estabeleceu a 25ª dinastia na cidade egípcia de Mênfis. Sob o domínio núbio, o Egito reconquistou suas tradições e sua identidade. Os núbios foram o primeiro povo a iniciar a chamada Egiptomania, aqueles que admiram e cultuam a civilização egípcia. Eu me chamo Pastor Anderson Dias e faço parte do Amigos do Avivamento. Shalom. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Até mais e Shalom Adonai.